Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui mais uma vez é o psicólogo cinéfilo, ou vovão pros íntimos, que é um programa diferenciado desse que eu tô divulgando agora. É um material extra da conversa que eu tive com o maravilhoso Bruno Chidi, em que adentramos sobre as fanfics do Brian Herbert, filho do Frank Herbert, e o que se diferencia dos materiais originais. E para quem é do Nero ouvinte, vai se apaixonar mais ainda, pois conversa que adentramos, por mais que não tenha entrado no produto final do episódio anterior, fica aqui como um tira-gosto maravilhoso, dada essa curiosidade, a zoeira um pouquinho que eu tive diante das fanfics, como eu gosto de dizer, mas fica aí para algo descontraído e um desabafo de minha parte, e também para os fãs mais radicais de Duna, que tem valor mais pelos livros originais, os 6 no caso, escrito pelo Frank. Então, apertem os cintos, pois o lado fanático Fedaykin está aqui. Curtam e compartilhem a palavra de Muad'Dib. Sensacional tu poder passar a palavra do nosso Muad'Dib para as pessoas, poder falar do universo expandido do incompetente do Brian Herbert, que só faz fanfic. Não fala isso, não fala isso. Ah, foi mal. Eu fico mais encantado com o Dan Simmons, que ele que fez o verdadeiro sucessor espiritual do Duna, do que o filho do Herbert. Eu acho que a galera... Então, agora eu que vou te cutucar. Eu acho que dá pra ver de uma outra maneira também, mas isso aí entra é uma discussão para outro momento. Não, tranquilo, pode falar. Eu acho que por que as pessoas são tão fechadas em relação ao que o Brian produziu? Então... Isso é uma dúvida que eu tenho, assim, porque... Principalmente a diferença de escrita, a simplicidade com o maniqueísmo que ele oferece na escrita dele com o Kevin J. Anderson. Por sinal, eu tenho que ler alguma coisa dele. Acho que os últimos dias de Krypton eu tô pra ler há algum tempo. Mas a dicotomia entre a jornada que foi estabelecida, soluções muito fantasiosas que quebram muito não é pode ser o canone da mitologia estabelecida, e obviamente a escrita que difere, que o Frank ele fazia a pessoa pensar, o Brian e o Kevin J. Obviamente querem uma space opera literalmente Star Warsificada, algo simples, mastigadinho, não provoca insinuações ou polêmicas à parte. Tem uns conceitos aqui a colar que possam ser bem interessantes e tudo mais. Eu tô falando da minha perspectiva, mas que não correspondem com aquilo que ele havia colocado. Eu vou te falar uma história, por exemplo. O Herbert ele planejava escrever o Duna 7 como sendo o último livro da saga, porém ele faleceu, infelizmente, em 86. Anos depois, o Kevin J. Anderson abordou o Brian Herbert para falar sobre Duna, e automaticamente ele tinha descoberto na garagem da casa do pai dele um famoso vinil com áudio do próprio Frank tendo ideias de universo expandido, do que seria o Duna 7, por assim dizer. E a partir da parceria entre esses dois autores, eles expandiram para a Cruzada das Máquinas, as grandes escolas e obviamente os ventos de Duna, eu acho que é Winds of Dune, Sandwords of Dune, o livro 7 e 8. E que se tornam mais fantasia, não correspondem muito com o que estava ali se ligando. Eu vou fazer um paralelo, é tipo o Star Wars oferecido pela Disney com o que era estabelecido pelo George Lucas. Eu adoro o Star Wars da Disney, que me tirou do ostracismo o Guerra nas Estrelas pra mim, que eu até conversei com o Léo, que é o co-criador aqui do podcast, sobre como vai de acordo com as pessoas e o quão tolerantes elas estão. Eu gostei do Irmandade de Duna, eu gostei, mesmo
eu gostei com ressalvas, por assim dizer. Eu pude me entreter, mesmo sendo uma variante muito exageradamente simples na sua condução, no seu desenvolvimento, que não corresponde, talvez, com o que eu tenho em mente, mas que é muito preto no branco e não tem a área cinza que o Herbert oferecia. Herbert Pine, no caso. Sim, sim. Mas você, agora eu vou te colocar um outro ponto. Você não acha que a Star Wars da Disney não pegou um espectador que não se interessaria pelo universo de Star Wars o mais old e fez com que esse espectador sentisse interesse pela história e consequentemente acabasse não só consumindo o Star Wars Disney, mas indo atrás da primeira obra ali? E então, eu vou colocar em partes, como diria o Jack Stripador. Sim, com Star Wars eles têm uma fidelidade da forma como é contada a história a partir eu dizer Jornada do Herói, mas tudo tem Jornada do Herói. De uma maneira mastigada, de uma maneira já estabelecida, um reboot, recontar a mesma história, por assim dizer. Agora, sim... Eu acho que o Kevin J. Anderson, eu acho que é nisso que ele é bom no final das contas, entendeu? Eu acho que o Brian, não vou colocar mão no fogo pelo Brian, mas ele, eu acho, inclusive eu vou chamar de visionário no sentido de mercado, né? Aquela coisa, vendeu, né? As pessoas consumiram. E para mim o lado bom é que com o interesse pelo consumo dessas versões expandidas, muitas pessoas que não iriam até a obra de Frank Herbert se interessaram por saber uma coisa ou outra que acontece nesse só preto no branco que tem numa versão expandida, que pega o cinza do Frank Herbert para colocar ali no preto e branco e faz uma gracinha com ele. E a pessoa sente interesse, ela vai atrás da obra principal. Eu acho que tem o lado bom dessa história, entende? Por isso que eu não vejo só como... Enfim, eu não tenho essa visão tão fechada a respeito. Eu acho que trouxe uma galera pra comunidade em si. Sim. Acho que a gente ganhou comunidade por conta dela. Sim. Dessas versões. Eu vou colocar da minha maneira que eu vou colocar da minha visão, como eu interpreto isso, já tendo Duna na minha vida há 6 anos. É muito legal toda a expansão que foi feita. Quanto mais as pessoas conhecerem Duna, é maravilhoso, assim como Star Wars, que também é outra paixão da minha vida, tendo seus altos e baixos. É uma porta de entrada, sim, mas que as pessoas não fiquem só concentradas, obviamente, nesse universo expandido, mas que se interessem para ir ao material original, não desmerecer o material original e reconhecer todas as suas qualidades. Eu fico realmente muito encantado e muito contente de tu ter esse carinho para com o que o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson ofereceram para expandir para demais outros pontos. É mais em relação a como a escrita tenta ser mínima, não é um macro. Não sei como é que eu consigo colocar em palavras muito mais claras. Vamos dizer assim... É que assim, em relação à indústria, em relação ao mercado, é o que dava certo ali, é o que viria a ser mais consumido. Entende? Eu acho que houve essa intenção por parte do Brian e do Kevin de pegar a indústria mesmo. Eu tento olhar o lado bom disso, essa questão de agregar a comunidade. Mas no final das contas, as versões expandidas, de fato, elas foram para ser feitas para que elas fossem consumidas por um público maior.
Acho que o conteúdo é interessante, a abrangência de conceitualmente é interessante. Eu acho que a forma como é desenvolvida e que eu tenho, obviamente, deu para notar nas nossas interações, o preciosismo em relação à escrita original que o Herbert tinha, com relação. Eu faço paralelo. Quando eu li a primeira vez Duna, era o equivalente ao Death Note, porque eu tinha acesso aos pensamentos dos personagens, as tramas tão mirabolantes que tinham, a ação era a partir dessas conspirações, estados mentais. É basicamente uma pessoa vivendo com ansiedade constante para pensar, se antecipar e a angústia diante disso. A questão, não vou dizer holística. O nome disso é dom, né? O Frank Herbert tem um dom. Sim, ele consegue transmitir tudo isso. O cara era um deus para nós que amamos ele. Ele tinha os seus defeitos, ele colocou a sua homofobia, se venhamos e convenhamos, nos seus livros mais adiante, que é algo que sempre é importante salientar, mas o impacto que ele teve de expandir o universo, criar uma cosmologia de ópera espacial, lidar com a fantasia, relacionar com o nosso momento presente, que está sendo realmente algo triste, e torna o livro muito atual em relação a crises climáticas, desconfianças do governo, o totalitarismo, o fascismo e por aí vai. Mas que seria interessante, por exemplo, eu estou falando sempre que o Dan Simmons é o verdadeiro filho de Duna, pois ele traz esta expansão, esta crítica com o messianismo, a expansão industrial para outros planetas, a consequência disso, religiões e a forma como se interfere em cada um dos indivíduos. O Brian e Kevin J, eu só estou me experienciando na leitura que eu tive em Irmandade. Eles falam, obviamente, das perseguições totalitaristas em relação à inteligência artificial e que não pode haver nenhuma controle de máquinas pensantes. Porém, só vai até certo ponto para dizer isso é mal, isso é muito ruim, só vai causar muitos problemas. Não tem um desenvolvimento muito maior. A sociedade funciona aqui. Não entendi. Meio que para colocar, é assim que funciona a sociedade aqui. Só para impor uma prévia de como a história tem que acontecer, você diz? Isso. Entendi. E daí, sei lá, a forma como é descrito tais eventos, tendo... como é que eu vou tentar entrar numa seara relativa de spoilers? Eu acho muito gozado uma cena específica que ele descreve assim: a personagem em si utilizou um golpe de karatê. O que é muito, muito engraçado. Muito engraçado, é bobo. E fica descrevendo a personagem com tantas características, dizendo o quão versátil marcialmente ela é, ou quão perigosa, não adentra os pensamentos das personagens, o funcionamento das habilidades, faz de uma maneira muito operante, e esta simplicidade não é o que o Herbert Pye oferecia, e que, obviamente, seguindo a cartilha que o próprio Brian tem para com o seu livro, ou a maneira como expandiu. Eu ainda tenho muito interesse de ver o jihad butleriano dele. Eu espero que a nave-mãe, a Aleph, traga para nós, assim como o Duna 7 e 8, que eu sempre fico implicando com eles para nos trazerem, para ficarmos saciados e saber como é que se concluiu, por mais que seja muito abaixo do padrão. Eu acredito muito que foi questão de indústria mesmo. E querendo ou não, depois de feito, o que eu posso fazer é olhar o lado positivo disso, claro, sempre deixando claro e defendendo a obra principal e o que ela propõe pra gente. Não tem muito pra onde correr. Depois do mal feito, a ideia é se adaptar a ele. Infelizmente. Ou tentar se superar esse mal feito e tentar não evitá-lo, mas se tornar além dele. Ou usá-lo pra favorecer a obra principal, entendeu? Dependendo de como está escrito, como está desenvolvido e não alterar, de certa forma, o que se compõe anteriormente, tá show de bola. É a minha visão, É isso.
É isso, é isso. Então tá, gurizada, vocês puderam conferir essa maravilhosa conversa descontraída sobre o fantástico mundo de Duna, suas fanfics e, obviamente, a opinião do host que vos fala. E, principalmente, provando mais uma vez que teremos uma cobertura completa para esse ano de 2026 e que vai conquistar o mundo e o coração de outros adeptos e fiéis. Principalmente do Bruno, que é um apaixonado e fanático, tanto quanto eu, e continuar passando este carinho que temos por essa saga tão especial. Coloca a palavra de Muad'Dib para os cantos do nosso mundão. Então, até o próximo Caos na Matrix e que o caos esteja sempre com vocês. Falou, galerinha!